Fala aí, pessoal. Aqui é o Matheus. E hoje não vai ser exatamente desafio de code. Eu queria mostrar para vocês uma plataforma chamada Geeks for Geeks. Infelizmente, assim, eu acho que ela não tem em português. Eu procurei aqui de cara. Você tentar dar uma olhada aqui no site. Dá para selecionar aqui o idioma, mas eu imagino que o português não seja muito bom, porque, enfim, deve ser o tradutor automático, né? Mas bora colocar aqui para ver. Mas beleza. Então, vamos aqui em português. E aí ele tem vários artigos. Teve um artigo que eu achei bem interessante, né? Que ele pegou o top 10. A tradução não é boa, não. Já estou vendo aqui já. Mas beleza. Aqui está dizendo aqui a top 10 principais perguntas, né, da entrevista sobre algoritmo. Ou seja, para code interview, tem os top 10 tópicos que seria bom você saber. Ah, não preciso ler tudo aqui, né? Mas resumindo, o top 10 é algoritmo de matriz, string. Deixa eu mostrar o original, que fica o termo correto, é mais fácil de pesquisar. Mas assim, eu sugiro fortemente dar um gás no inglês. Isso foi algo que eu deixei para depois. Eu só aprendi inglês durante a faculdade, meio que na marra, porque os livros eram em inglês, eu tive que me virar. É a dica que eu dou para quem não sabe inglês e tenta e conseguir pegar um conteúdo em inglês, é realmente pegar trecho por trecho, jogar no Google Tradutor toda hora. Agora, com o Chat GPT e outras ferramentas mais interessantes, talvez você consiga ter uma tradução melhor. E é isso. E colocar um trecho por trecho, aí às vezes é bom que aos poucos você vai anotando palavras, e com o tempo você vai vendo que você vai memorizando algumas coisas. Eu fui aprendendo inglês muito assim, principalmente a ler, né? Aí, claro que depois eu acho que decidi fazer uma aula mesmo com o professor. Cara, se tiver dia para fazer uma aula particular, faça. Hoje eu faço aula particular e eu vejo a diferença. Tanto que até hoje não caiu a ficha que eu me comunico em inglês. Então, já fiz entrevista de emprego, eu tive que conversar em inglês e fluiu, sabe? Às vezes até esqueci que estava no inglês e eu nunca me imaginei nessa situação. Mas, enfim, vamos aqui para o artigo. Ele mostra os top 10 algoritmos para entrevista, né? Questão de entrevista. E claro que o top 10 são em tópicos. Então, primeiro é algoritmo de array, algoritmo de string, ordenação de busca, backtracking, recursão, algoritmo guloso, árvore, programação dinâmica, grafo e manipulação de bits. Assim, eu acredito que até o search, aqui, os quatro primeiros, vai cair, sei lá, em 80% dos casos. Então, eu focaria mais em aprender esses quatro primeiros aqui, que são até aqui, olhando aqui, parece que está em ordem de dificuldade. Eu colocaria também programação dinâmica lá para baixo, e bit manipulation também, né? Os dois, para mim, botar de último, e eu subiria grafo. Talvez eu colocaria grafo até antes de árvore. Não, pode ser depois de árvore. Mas enfim, então eu resolvi aqui, né, ir pegando com vocês esse top 10. Então vamos começar aqui com o algoritmo. E aí, os principais algoritmos, né? Na real, é top 10 de cada tópico. Agora que eu vi aqui, né? Que são 10, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu recomendo, ainda mais se você tiver com pouco prazo para estudar para um processo seletivo, eu recomendo você olhar esse site aqui. Eu vou colocar o link na descrição e pegar os dois primeiros de cada algoritmo aqui. Mas eu daria um gás maior novamente nos quatro primeiros. Então, vamos aqui ver o primeiro de todos, né? Aquele B aqui é a soma máxima no subarray, né? Subarray de soma máxima. O bom desse site é que ele explica, ó, ele vai ter toda uma explicação, ele tem ali o pseudocódigo explicando, porque como ele falou ali, são top 10 algoritmos, então provavelmente todos os algoritmos vão ter um nome. E para dar essa soma do subarray, o nome do algoritmo é Kadani, algoritmo de Kadani. Eu vou explicar para vocês aqui o que é o algoritmo Kadani. Então, aqui ele tem um problema que a gente pode resolver para ver se realmente entendeu. Mas antes de ir para o problema, vamos aqui para a ilustração. Eu me amarrei nesse site, eu estou toda hora usando ele para poder explicar alguma coisa. Então, vou resetar aqui. O que acontece? Primeiro, né, o que seria uma soma de um subarray? Né? O subarray é um intervalo contínuo dentro do array. Então, por exemplo, nesse array aqui, é praticamente eu escolher dois índices e considerar todo mundo está entre esses dois índices como subarray. Então não pode ter buracos. Por exemplo, eu não poderia escolher 0, 1 e depois 4, 5. É contínuo. Isso é um subarray contínuo. Tanto que está escrito aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Olha, ó. Soma máxima de um subarray contínuo. Então, o Kadani é para esse caso. Então, os subarrays tem que ser ali, né? Tem que ser contínuo. E aí, o problema é o seguinte: o array ele vai ter valores e eu quero saber qual subarray tem a maior soma possível. Ou seja, eu tenho que escolher dois índices aqui que, ao somar, vai me dar o maior valor possível. Resumindo, é isso. Então, como é que você poderia fazer isso? Eu poderia testar, né, todas as combinações. Né? O algoritmo mais simples seria de n ao quadrado, que seria, ó, vou pegar do zero e vou vendo aqui até onde é o máximo que eu puder e somando. E é isso, guarda. Depois vou começar do 1, vou ver qual é a maior soma até chegar no final. Vou fazer do 2, eu vou fazendo por aí. Eu poderia fazer isso para resolver, mas
é odd n ao quadrado. E assim, existe uma forma de fazer só com uma passada. Aí, para esse problema aqui, ó, eu vou rodar aqui o algoritmo só para você ver visualmente como é que funciona. Mas inicialmente ele olhou menos 2, olhou menos 3. Aí no 4 ele viu que faz sentido ir pegando. Aí no menos 3 ele parou, resetou e pegou até o final. E esse aqui é o intervalo de maior soma. 1, 14, menos 3, 100. Beleza? Então, a maior soma aqui é 113. Isso? É, porque o 3 tira 2, vai tirar 3 aqui. Isso mesmo, 113. Então, é isso. Então, como é que funciona o algoritmo, né? Vamos aqui para o início de novo. Se tu for ver, o algoritmo, ele vai pegando... Ele vai pegando consecutivamente mesmo. Ele vai olhar ali o primeiro e vai olhar assim, ah, pô, peguei esse primeiro elemento aqui. Só que esse primeiro elemento, ele é menos 2. Então, eu ter ele no meu conjunto não vale a pena, porque eu já estou começando no negativo. Então, qual é a ideia desse algoritmo do Kadani? Eu vou pegando todo mundo enquanto a minha soma atual não for negativa. Quando a minha soma for negativa, é sinal que o intervalo que eu tenho é ruim e faz sentido eu resetar. Então ele vai fazendo isso. Então aqui, por exemplo, aqui, inicialmente é menos 2, logo menos 2 já começa negativo, ele vai guardar esse valor, né, que é o maior que ele tem atualmente, mas ele vai resetar o próximo, porque não faz sentido eu começar do menos 2 e pegar o menos 3 também, só vai ficar ainda menor. Então ele resetou e aí começou do menos 3. Menos 3 é ainda menor, não vale a pena, porque já é negativo, então ele já reseta. Aí ele vai para o 4. Ele pegou o 4, beleza, então temos o 4 ali. Aí ele vai para a próxima posição, é menos 1. 4 menos 1 é 3. Mas conforme eu for percorrendo, eu vou sempre guardando o maior valor. Então já guardei o 4, que é o meu maior valor atual. Aí o próximo foi menos 1. Então diminuiu, foi para 3. Mas talvez ainda faça sentido continuando, porque a gente não sabe, né, o que vem depois. Aí o próximo ali, menos 2. Então, ó, 4, menos 1, menos 2. Agora a soma atual é 1, mas ainda vou mantendo. Lembrando que a cada passo eu vou sempre guardando a maior soma que eu tive no caminho, então continua sendo 4. Mas aí vamos. Mas só que assim, aqui, esse intervalo a soma é 1. Então, se eu for começar a contar no intervalo a partir do próximo elemento, vale a pena eu pegar esse cara contínuo. Lembrando que, como eu não posso ter buraco, eu não poderia pegar, sei lá, só o 4 e depois pegar o 1 aqui. Eu tenho que pegar todo mundo. Então, nesse sub-array aqui, ó, olhando do 0 até o 4, na posição 4 do array, para chegar no 1 com o maior valor possível, eu seria considerando esses 3. Então, eu vou continuar mantendo. Então, quando for positivo, eu estou meio que indo para a próxima posição com valor positivo e faz sentido eu manter. Então, ó, peguei aqui mais 1. Aí 1 mais 1, 2. Tá até aqui, né? Aí eu vou para a próxima posição com 2. E aí eu vou pegar o 5, que é a próxima posição aqui. Então, 7, né? 2 mais 5, 7. Eu tá valendo a pena manter. Aí 7 mais 10, 17, então tá fazendo sentido manter. Então, até agora, esse aqui é o maior intervalo. Aí o próximo é menos 30. 17 menos 30 já fica negativo. Então, não vale mais a pena eu manter esse cara. Eu já vi já qual foi o maior aqui, que foi 17 até aqui, né? Então, eu posso guardar esse intervalo aqui no momento, em alguma variável, mas olhando aqui até o final, ficou negativo de novo. Então, vamos resetar. E aí, ele vai para o próximo, olhando, ó, começou com 1, mais 1, 2, aí 14, 16, menos 3, 13. Aí, porque ele, novamente, aqui é um bom exemplo ó, de como às vezes mesmo diminuindo faz sentido seguir em ponto positivo, porque o próximo aqui ó, foi 100. Então é melhor pegar tudo isso aqui, né, que vai ter 13 mais 100, do que pegar apenas o 100. Então, mesmo às vezes diminuindo, às vezes, enquanto for positivo, você vai mantendo. Então a ideia é essa. Enquanto você tiver um saldo positivo, mantém o intervalo e vai acumulando. E quando vem o negativo, reseta, porque já não vale mais a pena manter aquele intervalo, porque ele só vai subir para aí o que vier depois. E lembrando que sempre que eu vou montando intervalo, eu vou pegando o maior valor sempre. Vou sempre salvando esse maior valor. Então, o algoritmo de Kadani é isso. Embora no Geek for Geeks ele foi catalogado como algoritmo de array, mas ele seria um exemplo, talvez, de programação dinâmica, dependendo. Assim, tanto que aqui nesse site... Ah, não, falei... É isso mesmo. Aqui nesse site ele considerou como programação dinâmica, porque está salvando o valor anterior. Mas eu concordo mais com Geeks for Geeks, que, na minha opinião, tem mais cara de algoritmo de array mesmo. Mas beleza. Então, a gente voltando aqui para o site... Aqui ele vai explicar, ó, a mesma coisa aqui. O que eu fiz antes aqui é que vai estar explicando. Mas, como eu falei, né, tá em inglês, então eu recomendo dar uma lida. Aqui ele explica ó, a solução mais ingênua, que seria testar todos os intervalos possíveis, contínuos, né? E depois ele vai explicar, enfim, vai explicar o Kadani que dá para fazer de forma já. Aí, o legal desse site é que, além dele explicar, ele manda aqui um exercício de exemplo. Eu já fiz o exercício aqui para testar. Aí, se tu for ver aqui, a submissão, já mandei e passou. Então, eu fiz esse problema aqui antes. Aí, o problema ele diz o seguinte: talvez fique muito grande chegar aqui e explicar o problema. Assim, então, eu não vou fazer o código aqui de novo, mas só vou te mostrar aqui que ele mandou mais ou menos para você ter ideia de como é que é o exercício. Diferente do LeetCode, a entrada dele não é tão amigável. Então, esse site ele é um pouquinho mais chato de programar, eu achei. Então,
talvez seja até mais jogo ir no LeetCode e procurar algum exercício do mesmo tema do que necessariamente ver aqui, mas você pode se aventurar aqui também. Aí qual foi o problema que ele deu aqui, né? Ele deu uma string, e aí ele quer considerar o valor da tabela ASCII. Lembrando que a string no computador, cada letra tem um número associado. Então, ao invés de ele simplesmente passar um array numérico, que nem estava aqui, ele passa um array de letras e pede para você converter para o numérico e aí fazer o Kadani. E ainda tem mais um agravante. Ele muda o valor de algumas letras, né? Então, algumas letras aqui, ao invés de seguir da tabela ASCII, ele vai mudar para o valor que ele passa aqui, e é isso. Então, assim, resumindo, você vai ter que fazer um pré-processamento para da string montar um array de números e aí aplicar o Kadani normalmente. Só que tem mais um agravante. O Kadani ali, quando a gente fez aqui no forma mais simples, ele vai sempre pegando o maior, mas nesse caso ele quer um intervalo. Então aqui, ó, eu vou só... Essa parte aqui foi o pré-processamento. Então vamos ignorar essa parte. Aqui eu já estou aqui com um array numérico. Aqui for ver aqui, eu vou percorrendo cada posição e se o meu acumulado for negativo, eu reseto. E enquanto não for negativo, pode resetar ou não, eu vou acumulando aqui. E sempre que o meu acumulado ultrapassar o máximo acumulado, eu guardo esse máximo. Só que lembrando que nesse problema, por exemplo, aqui na saída, ó, ele não quer saber exatamente o maior valor. Ele quer saber o intervalo, né? Ele quer saber o início e o fim, a palavra do intervalo de maior valor. Que nesse caso aqui, ó, por exemplo, ABCDE, como C é menos 1000, então eu vou pegar aqui a B. Aí no C ele vai resetar. Bora fazer aqui, né? O exemplo, para ficar mais claro. Ó, tem ABCD aqui. Isso na tabela ASCII, se eu não me engano, o A minúsculo é 94, eu não lembro, mas assim, vai ser algum número. Vamos supor que seja 94. O B é 1 a mais, então é 95, a tabela ASCII é consecutiva assim. Aí o C ele mudou para menos 1000. E aí o DE seria 97, 98. Então se eu fosse aplicar o Kadani aqui, né? Peguei o primeiro, então meu intervalo atual é esse. Peguei o segundo, meu maior intervalo atual é esse. Aí quando peguei o terceiro, opa, ficou negativo, reseto. Depois peguei o segundo, aí meu intervalo é esse, ainda não é maior do que o 94 mais 95. Mas o segundo, o próximo aqui, né, 97 mais 98 é maior do que o 94 mais 95. Logo, esse aqui é o maior intervalo. É um intervalo de maior soma, que é exatamente, né, o DE. Então, por isso que a resposta é DE. Então, resumindo, a gente vai fazer isso. Só que, então... Qual é o detalhe? Se eu olhar aqui no código aqui, eu posso colocar, né, o código depois para você estudar, mas tem o código no próprio Geeks for Geeks também. Mas se tu for ver aqui, ignora as strings aqui, né? O Kadani seria isso aqui. Eu tenho um acumulado, o máximo acumulado. Aí se o acumulado for zero, eu reseto. E aqui, esse aqui foi o pré-processamento que eu fiz para poder saber o valor, então eu ignoro por enquanto. Mas aqui eu vou somando o acumulado e sempre que o acumulado for maior do que o máximo acumulado que eu guardo, eu atualizo o meu máximo pelo atual. Aí a diferença que eu fiz foi, eu preciso da string, né? Que vai acumulando junto. Então sempre que eu reseto a string. E ó, da mesma forma que eu somo aqui, né, o valor do array, aqui eu vou ir somando a letra, né? Concatenando as letras para ir montando a string. E quando chegar no máximo acumulado, que é na hora de salvar, eu vou ter minha palavra ali, no momento eu já vou ter no meu acumulado, né? Esse vai ser a palavra, né, do intervalo, do maior intervalo do momento, eu vou guardar isso numa outra variável. Isso aqui, no caso, eu chamei de answer, que é de answer, né? Resposta. É o retorno estado. Então foi uma leve alteração no Kadani para poder guardar o intervalo, né, que foi as palavras. Mas é isso, galera. Eu espero que tenham curtido. Ficou meio corrido porque ficou muita coisa, né? Eu expliquei o Kadani, mostrei mais ou menos ali o que eu pretendo fazer. E o problema, né? Depois, talvez eu consiga estruturar isso melhor em vídeos separados, mas é isso. Eu aceito feedbacks. Então, podem falar qualquer coisa. Pô, se ficou muito rápido, ficou muito confuso. Podem comentar, eu aceito sugestões. E se curtiram a ideia de eu mostrar os algoritmos, porque a vontade de fazer assim dos algoritmos que é algo já temático. Então, eu senti que a galera estava com muita dificuldade, né, com os lead codes, porque às vezes vem um problema aleatório que usava vários conceitos. E aqui é o conceito puro, né? Se bem que o problema que o Geeks for Geeks passou, assim, teve umas maracutaia aqui que eu tive que ignorar. Então, eu achei que ele transcendeu um pouco, poderia ter passado um problema mais fácil, mas ainda assim é a aplicação direta do algoritmo, praticamente. Então, com uma leve alteração. Então, se sentir dificuldade com o problema no Geeks for Geeks, eu recomendo ir no Xcode e procurar o mais fácil do mesmo tempo. Mas é isso, galera. Espero que tenham curtido e estou aberto a feedbacks. Valeu!